Então vamos lá para mais um episódio do nosso Clube do Livro, Mindset Águia. É isso mesmo, se você ainda não faz parte desse Clube do Livro e quer participar dele ao vivo dentro da sala, tá? Porque eu estou aqui na live. Para quem está entrando e está assistindo, a gente está ao vivo também na rede do TIC. Mas para quem quiser assistir dentro da nossa sala de bate-papo, eu vou deixar depois o link aí na descrição, que é o link do Clube do Livro Mindset Águia, onde a ideia aqui é a gente partilhar e compartilhar sabedoria através da leitura de livros, que são livros essenciais aí no processo de despertar da consciência, expansão da consciência, do processo de aquisição de riquezas na vida e de uma construção de uma mentalidade forte, de uma mentalidade sábia, de uma mentalidade resiliente, para que você possa crescer e prosperar na sua vida. E no encontro de hoje nós iremos falar de uma das leis, que inclusive uma das leis mais faladas e conhecidas, e inclusive nos estudos bíblicos, né? Que vai ser a lei da causa e efeito, também conhecida como lei da semeadura, lei do plantio, que vai dizer que tudo aquilo que você planta, você colhe. E qual que é a essência, então, da lei da causa e efeito? Nada acontece por acaso. Tudo tem, né? Toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito. Esta lei ensina que tudo que acontece em nossa vida é resultado de causas criadas anteriormente, sejam pensamentos, emoções, decisões ou atitudes. O que vivemos hoje é consequência de causas plantadas no passado. E o que fazemos agora se tornará o efeito que viveremos no futuro. Como diz a lei da semeadura, aquilo que você planta, inevitavelmente, em algum momento, você irá colher. A lei da semeadura, a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação, uma lei física também, diz que aquele movimento, o empurrão, ele vai gerar um movimento contrário, ou seja, aquilo que você está emanando, aquilo que você está enviando para o universo, inevitavelmente uma hora terá que retornar. Assim como uma semente que você planta de determinada espécie, você irá colher. Não adianta você plantar uma fruta, né, como se diz muito, né, não adianta você plantar espinhos e querer colher morangos. Por quê? Porque não é a essência daquela semente. A mesma coisa funciona com a mente. A nossa mente subconsciente é o terreno fértil onde nós plantamos as sementes. E as sementes, elas poderiam ser equivalentes ao quê? Aos nossos pensamentos. Diariamente, vamos dizer aí, 60, 70 mil pensamentos todos os dias. Esses pensamentos que a gente coloca em nossa mente subconsciente, inevitavelmente irão germinar. Seja um pensamento positivo, um pensamento negativo, não interessa. Assim como o solo aceita as sementes que são plantadas ali, independente daquela semente ser uma semente frutífera ou um veneno, o solo aceitará aquela semente. A mesma coisa o subconsciente. Se você passa o dia em uma frequência de reclamação, de indignação, de raiva, de tristeza, é natural que os seus pensamentos também serão equivalentes. Tristeza, raiva, dor, escassez, ingratidão, reclamação. E cada vez que você coloca esses pensamentos em movimento, ou seja, toda vez que você está concentrando energia nesses pensamentos, é certo que eles irão germinar. Quanto mais insistente você for nos pensamentos,
mais força você está dando para que essa semente germine. Pessoal, a prosperidade, ela funciona da mesma forma. Ela tem relação direta com os pensamentos que você cultiva em sua mente. Se você sempre está buscando pensamentos que são contrários ao que você deseja, o seu subconsciente, ou seja, a sua mente, ela não irá discernir. Ah, isso é bom para ele, isso é ruim para ele. Não, ela simplesmente vai te dar mais daquilo que você está doando, daquilo que você está colocando energia. E a lei da causa e efeito vai dizer exatamente isso. Esta lei ensina que tudo que acontece em nossa vida é resultado de causas criadas anteriormente. Se você está olhando para a sua vida hoje e você não está satisfeito com o resultado que você tem, faça uma autoanálise do que você plantou lá atrás. Parece até óbvio, né? Nossa, quando a gente fala assim, mas no dia a dia isso precisa ser recordado. O óbvio precisa ser lembrado. Sim, aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Trazendo isso para a nossa vida do cotidiano, os pensamentos que nós cultivamos e a forma com que nós lidamos com a realidade, a forma que nós reagimos às pessoas, aos comentários, às falas, ao que o universo traz para nós, pela causa e efeito, vai fazer com que nós plantemos o que nós iremos colher lá na frente. Então, se você não está satisfeito com a sua vida como ela está agora, o que você precisa fazer? Você precisa mudar o quê? A causa. Você precisa mudar a semente. Você precisa plantar novas sementes equivalentes àquilo que você deseja realizar, alcançar. E basta simplesmente só pensar? Não. Por quê? Porque pensamentos necessitam de ação, de movimento. Quando o seu pensamento está forte o bastante ao ponto de gerar um sentimento, ou seja, você coloca um sentimento em torno daquele pensamento, ele tende a ganhar energia. Mas para que essa energia manifeste o equivalente material, ou seja, para que você realize aquilo que você deseja, você precisa se mover, você precisa agir. Então, se você pegar a visão e entender isso que eu estou falando aqui e colocar em prática, você pode ter certeza que a realidade irá responder à altura daquilo em que você está colocando a sua energia. E energia quer dizer pensamento, sentimento e ação. Aqui você coloca as 3 esferas em alinhamento para que elas possam produzir o equivalente material, ou seja, para que você possa alcançar, materializar aquilo que você deseja. As 3 esferas precisam estar alinhadas. Mente, coração e movimento. Corpo, ação. Quando você coloca essas 3 esferas em alinhamento, é natural que pela lei da causa e efeito, você receberá aquilo de volta. Principais ensinamentos desta lei. Primeiro, o acaso não existe, pessoal. O acaso não existe. Ah, foi destino, foi acaso, foi coincidência. O acaso não existe. Quando algo parecer sorte ou azar, normalmente é apenas uma causa que não percebemos. Olha só que interessante. Quando algo parece sorte ou azar, normalmente é apenas uma causa que não percebemos. O que ele está querendo dizer? É apenas uma semente que nós plantamos que nós não nos recordamos, que nós não nos lembramos. Não é sorte ou azar. É consequência daquilo que foi plantado lá atrás. O universo funciona com precisão e ordem, não com aleatoriedade. Olha só, outra chave aqui.
O universo não funciona com aleatoriedade. As coisas no universo não são aleatórias. Tudo respeita uma precisão e uma ordem. A gente pode observar isso na natureza. A natureza reflete muito bem o que este princípio vai dizer. A natureza ela demonstra a geometria, a matemática, a precisão do universo. E assim como tudo no universo respeita a precisão e ordem, nada está acontecendo por acaso, do nada aleatório, né? Eu costumo até brincar às vezes com os amigos que eu falo, nossa, do nada, né? Mas recentemente criaram até um jargão para isso, né? Que fala do Neidas, né? Do Neidas aconteceu isso, nossa, do nada. Entenda uma coisa, nunca nada é do nada. Por quê? Porque o universo responde a precisão e ordem, e não aleatoriedade. Nada aleatório. Ah, aconteceu do nada. Isso aconteceu na minha vida do nada, coitado de mim. Por isso que se fala tanto, saia da posição de vítima. Mas por quê? Se a vida foi tão injusta comigo? O universo funciona com precisão e ordem, não é aleatório. Se aconteceu determinada coisa, de alguma forma isso está respeitando a lei da causalidade. Por mais que nós possamos talvez não compreendê-la tão perfeitamente assim. Questões que aconteceram no passado, em outras experiências que estão refletindo agora. Mas tudo respeita precisão e ordem. Segundo fundamento, você pode deixar de ser efeito e tornar-se a causa. Eu gosto de fazer uma analogia com o quê? Deixar de ser coadjuvante na sua própria história e passar a ser protagonista. O que significa isso? Você pensar, você sentir, você agir em congruência. O que é congruência? Você pensa numa coisa, você sente a mesma coisa e você age em torno da mesma coisa. O que acontece muito e o universo não responde da maneira com que você deseja a aleatoriedade. O que é isso? A incongruência. Eu estou pensando aqui, eu quero muito ser próspero, eu quero ser rico. Isso é direito e merecimento de todos nós. Porque uns conseguem, outros não. Por quê? Porque existe uma causalidade. O universo está respondendo a causa e efeito. Aquilo que você está plantando, você está colhendo. Por vezes, muito do que a maioria está plantando é inconsciente. Nossa, está complicando, hein, o assunto. Pega a visão. Quando você planta, não interessa se aquilo que você está plantando você está fazendo de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, você está plantando, mas você sabe que você está plantando. Você está consciente ali do que você está fazendo. A maioria não está consciente. A maioria está no automático. Repetindo padrões, repetindo crenças, paradigmas da época lá de trás, da infância, da criação. Coisas que foram dizendo para você sobre prosperidade, sobre riqueza, que você foi absorvendo e aquilo foi se tornando programações na sua mente. Logo, aquelas programações na sua mente farão com que você haja, tenha ação. E essa ação muitas vezes é inconsciente. Por quê? Porque você nem lembra daquele programa que foi instalado na sua mente quando você era criança, que falaram para você que dinheiro era ruim, né? Outras frases, que dinheiro não dá em árvore. Tá achando que dinheiro dá em árvore, menino? Ou dinheiro é a raiz de todos os males. E várias outras. Mas esqueceram de dizer que o dinheiro em si é apenas uma energia que potencializa aquele a qual o detém, amplifica. Então a questão em si não é o dinheiro, mas sim aquele que está manuseando. Então, se eu quero alcançar prosperidade na minha vida, se eu quero crescer, se eu quero evoluir,
eu preciso ter programações adequadas que vão me levar para este lugar, para a prosperidade. Não adianta você simplesmente só pensar, como eu falei, tem que ter congruência. Eu penso, eu desejo ser próspero, eu almejo a prosperidade, a abundância na minha vida, mas por que não? Só porque eu quero ser rico? Não, porque você merece o melhor, você merece uma vida melhor. E quando eu falo melhor, em que sentido? Uma vida que você tenha a liberdade que você deseja. Nem sempre isso está relacionado somente à questão da riqueza, mas a riqueza em si é um reflexo, é a consequência, é um dos resultados que você colhe quando você planta sementes equivalentes à prosperidade, quando você altera a programação. Por isso que se fala, você quer ter grandes resultados, você precisa buscar novos conhecimentos, novas habilidades, você precisa focar naquilo que você acredita que pode levá-lo até lá. E quando eu falo dessa maneira, que eu quero dizer que existem diversas formas de você conseguir chegar no seu alvo, no seu objetivo, diversas habilidades que você pode adquirir. Hoje, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, nunca foi tão acessível alcançar a riqueza e a prosperidade antes. Com a internet, com todos os recursos que estão disponíveis, qualquer pessoa pode chegar lá e pode fazer acontecer. Então nós estamos em uma era e nós estamos em um ano, que é o ano de 2026, que é um ano aí de número 1, ou seja, de início. É um ano de cavalgada, né? Considerado aí um ano do cavalo, é um ano onde você tem tudo para você decolar na sua vida. Mas muitos não estão sabendo por onde começar. O que eu devo fazer então para prosperar? Por onde começar? Foque naquilo que você é bom. Foque naquilo que você gosta de fazer. E aí você, quando junta isso com um artifício, por exemplo, um mecanismo, um meio como é a internet, as redes sociais, você consegue potencializar quem você é. As pessoas se conectam com pessoas. As pessoas querem ver pessoas, autenticidade, você do jeito que você é, sem filtro, sem máscara, sem paradigma, sem aquela, né, armadura. Elas querem ver quem você é. E quanto mais você fala daquilo que você gosta, e você compartilha com outras pessoas aquilo que você sabe, você faz essa roda girar. A roda da abundância, do compartilhamento, que eu inclusive acredito que vai ser a moeda de troca no futuro muito próximo. Porque com o avanço tecnológico que a gente está vivendo nessa era, logo a questão, né, do dinheiro será transformada. E outras formas nascerão de você trocar. E uma delas é compartilhar aquilo que você sabe, o conhecimento, como era lá antigamente. As pessoas trocavam um serviço pelo outro, né? Às vezes, né, até hoje acontece, né, de fazer permuta. Olha, eu sei fazer tal tipo de serviço, você sabe, né, a gente pode trocar. Que se tal a gente fazer uma troca? Quando você faz isso de maneira escalada, por exemplo, no caso da internet, você consegue atingir muitas pessoas, logo você consegue compartilhar com muitas pessoas. E é lei, pessoal, olha, pega a visão. Nós estamos aqui falando sobre a lei da causa e efeito, tá? Estudo do Clube do Livro, nós estamos lendo as leis do universo, estamos na 5ª lei, que é a lei da causa e efeito, que diz que nada acontece por acaso. Toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito. E trazendo isso para a nossa realidade, você, quando começa a compartilhar conteúdo, começa a criar valor na vida das pessoas, você está fazendo o quê? Você está criando uma causa, ou seja, você está mandando, a sua ação vai ter uma reação. Só que a sua ação está sendo de quê? De transformar a vida das pessoas, de levar conhecimento para a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas. Seja de qualquer forma. Não é só falando de conteúdos como este. Seja você ensinando a pessoa a fazer uma coisa que você sabe fazer.
Ah, eu sei costurar. Olha aí, tá aí uma coisa que eu vou falar para vocês. Não sei se é só impressão minha, lógico, eu sei que existem diversas confecções, ainda existem, né, muitas confecções de roupa que trabalham-se com costureiras até hoje, mas eu tenho certeza também que o avanço tecnológico, com tudo que está acontecendo logo, são profissões que não serão tão essenciais mais por conta das máquinas. É uma realidade, certo? E não é mais como era antigamente, por exemplo, a minha avó sabe costurar. Tem gerações e outras pessoas que já não sabem costurar. Ou seja, é algo que, por exemplo, talvez uma pessoa queira aprender e você sabe, é uma coisa que para você é normal. Por que não você ensinar então pessoas a costurarem? Eu assistiria com certeza um vídeo ensinando qual que é o primeiro passo ali, botar, né, o fio, a linha dentro da agulha, como é que faz? Tem que amarrar? Ou não precisa amarrar? Aí como que é o movimento que eu tenho que fazer na hora de costurar? E no final, o que eu faço? Eu estou dando um exemplo aqui, é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas isso serve com qualquer coisa. Isso é para dizer para você que você tem algum talento, sim. Você tem algo que te torna único. Vou dizer até uma frase que eu ouvi de um mentor que eu tive ao longo da minha trajetória de marketing digital, que ele falava o seguinte, inclusive no final da mentoria eu ganhei uma xícara e na xícara estava escrita exatamente a frase que ele falava a mentoria toda. Para qual pergunta você é a única resposta? Para qual pergunta você é a única resposta? Grava essa pergunta aí e reflete sobre isso hoje. Para qual pergunta você é a única resposta? Para qual pergunta eu sou a única resposta? Tem coisas que literalmente eu posso colaborar. Igual, por exemplo, nós estamos fazendo aqui agora. Gravando este vídeo, falando sobre as leis do universo. É algo que eu amo. Toda vez que eu fazia esses exercícios, qual que é o propósito? O que eu quero fazer? É só você pensar o que você ama fazer. De verdade, o que você ama fazer. O que se você não tivesse que se preocupar com o tempo, se você não tivesse que se preocupar com dinheiro, com nada disso você estaria fazendo. Aí eu vou dar o exemplo. Para mim, Enoch é o que eu estou fazendo aqui agora. De verdade. É poder estar aqui falando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, falando com você, compartilhando, estudando, compartilhando, recebendo, trocando conhecimento, crescendo, evoluindo. Para mim, isso é o que me move. E justo nesse momento é o que eu estou buscando fazer em prol da minha prosperidade, do meu crescimento. Estudar e compartilhar. Estudar e compartilhar. E por muitas das vezes a gente se depara com alguns bloqueios no meio do percurso. E não existe forma melhor do que vencer bloqueio do que com a ação. Como diz, feito é melhor do que perfeito. Não espere ter todo o recurso necessário para você agir. Haja hoje, agora, com o que você tem. E outras pessoas, outras vidas poderão ser impactadas com aquilo que você tem para compartilhar com o mundo. A maioria das pessoas vive reagindo às circunstâncias. A maioria das pessoas vive reagindo às circunstâncias. Circunstâncias acontecem, aconteceu tal coisa, eu vou e reajo àquela circunstância, àquela situação. Mas quando alguém, ou seja, quando você despertar para essa lei que nós estamos estudando aqui agora, você passará a criar conscientemente as causas da vida que deseja viver. Agora a gente chegou no ponto. Quando você desperta para essa lei, que é a lei da causa e efeito, a lei do plantio, a lei da semeadura, a lei da ação e reação, você passa a criar conscientemente as causas da vida que você deseja viver. Por quê? Porque agora, a partir desse momento, você já sacou que a parada não acontece por acaso. Você já pegou a visão que isso não aconteceu por acaso. Aconteceu por um motivo, por uma semente. Mas isso que aconteceu de ruim na minha vida é minha culpa. Não é sobre culpa, é sobre autorresponsabilidade.
autorresponsabilidade de você entender que você é o único responsável por criar a realidade da sua vida. Você é o único responsável por criar a realidade da sua vida. Não há outro para fazer isso por você. Não há. Pegou a visão? Não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser seu cônjuge, não vai ser seu namorado, sua namorada, não vai ser seu irmão, não vai ser seu colega, seu amigo, seu professor, não vai ser ninguém que vai fazer por você. Por mais que, pelo amor, muitos de nós queríamos fazer pelos outros, e nós podemos fazer, mas não podemos criar a realidade pelo outro. Por quê? Porque por mais que eu intencione o melhor para você, se você não estiver em alinhamento com isso, com este melhor, com essa versão melhor de você mesmo, não adianta. A emanação, a vibração que eu vou mandar daqui, que vai chegar em você, não vai surtir tanto efeito assim. Pode até surtir um efeito no começo, mas se você bloquear, aquilo vai embora. Terceiro fundamento, pensamentos também são causas. Não apenas ações físicas criam efeitos. Pensamentos e emoções também criam energia que retorna. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês. Pensamento gera sentimento, sentimento faz você agir. E você agir faz você ter resultados. Pensamentos geram sentimentos que geram ações que geram resultados. Exemplo, pensamento de medo gera experiências limitantes. E é real. Tenho trabalhado muito essa questão da confiança. Confiar, entregar, soltar. Confiar que existe um Deus, que existe um Criador, que existe uma consciência universal, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo move neste universo. E entregar, confiar. Que o melhor, que aquilo que é seu, já está a seu encontro. Que existe sim a melhor versão de você mesmo. E quem precisa acreditar agora é você. E aí entra o exercício da fé. Confiar naquilo que você não está vendo, mas sabe que está vindo. Outro exemplo, pensamento de confiança. Pensamento de confiança gera oportunidades. Quando eu estou confiante, oportunidades aparecem. Quando eu estou com medo, eu limito as experiências. Olha só, vocês veem. Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Está tudo dando errado. Pode analisar que você está cultivando pensamentos equivalentes. Seja pensamento de medo, pensamento de não confiança. E esses pensamentos vão gerar experiências que vão limitar você e o seu crescimento. Já pensamento de confiança gera oportunidade. Quando você está confiante, sabe aquele dia que você acorda confiante, feliz, alegre, cumprimenta todo mundo, você está confiante, é natural que as oportunidades apareçam nesse momento. Por quê? Porque a frequência que você está vibrando, ou seja, a causa que você está criando vai gerar um efeito. Se você está gerando confiança, é natural que volte para você oportunidades. Show? Vamos nessa. Quarto fundamento. Show demais, show demais. Massa, tamo junto, Tonzeira. Gratidão. Tonzeira na live aqui, top. Primeira live, hein, Tonzeira? Primeira live aqui. Estamos compartilhando aqui também nas redes sociais. Valeu demais, tamo junto. Quarto fundamento, o presente é o ponto de poder. Mesmo que o passado tenha criado certas circunstâncias, o presente sempre permite plantar novas sementes. Pega a visão. Mesmo que o passado tenha criado certas circunstâncias que você não gostou, não interessa, sabe por quê? Esquece o passado. Só existe um tempo, o agora. Só existe o agora. Você está assistindo esse vídeo agora. Se você respirar fundo, ó. Parar por um momento e respirar, silenciar, você vai perceber que não existe nenhum outro momento. Quando a sua mente silenciar, você vai perceber
que só existe o agora. Só existe o presente. O resto é ruído, é barulho da mente. Ou você está muito ansioso no futuro, pensando no que vai acontecer, ou você está muito depressivo, ou seja, preso em pensamentos passados, em causas, coisas, efeitos, tudo que aconteceu lá atrás. Quando você traz seu pensamento, seu foco para o presente, você tem a oportunidade de plantar novas sementes. Tá aí, ó, a grande sacada, a virada de chave. Se você abdica passado, futuro, foca no presente, no momento agora, você se lembra que, baseado na lei universal, ou seja, nós estamos falando da lei da causa e efeito, baseado em uma lei universal, lei, tá? Lei. Significa que, você acredite ou não, ela vai funcionar. Então, baseado em uma lei, a lei da causa e efeito, se eu altero a minha causa no presente, porque eu só tenho como fazer isso no agora, no presente, então eu preciso estar aqui. Se você ficar viajando no que já aconteceu ou no que ainda não aconteceu, você não vai conseguir alterar. Por quê? Porque você está só no loop. O loop. Repetindo o loop. Pensamento, ó. Repetindo. Ai, meu Deus, vai acontecer. Ai, meu Deus. Entendeu? Sai, volta pro presente. Finca um pé no chão aqui. Respira. Ai, não, como é que eu faço para ficar no presente? Se você fizer 3 respirações profundas, puxando com o nariz, ó, segurando, soltando com a boca. Faz isso 3 vezes bem profundamente. Quanto mais você conseguir segurar e depois soltar pela boca, você vai perceber que seu corpo até fica mole. Nossa, o que aconteceu? Na verdade, você diminuiu a tensão no seu corpo. Por quê? Porque você não para de pensar. Ou você está no passado, ou você está no futuro, e aí você fica ali pensando, e porque vai dar merda, e meu Deus do céu, e vai, e fica ali, ó, gastando energia, o seu corpo vai ficando tenso, você não consegue alterar a programação. Por quê? Porque você está preso no loop. E quando você respira, por isso que se fala tanto da meditação, né? Medita, né? Medita, mas não é só meditação. Você pode respirar. Aí, não, mas eu já respiro. Mas você respira de forma consciente. Estou respirando e estou consciente que eu estou respirando. É diferente do automático. E aí, quando você respira, você acalma seus pensamentos, logo você consegue plantar novas sementes. Você respira, se acalma. E aí você começa a focar naquilo que realmente te interessa, naquilo que você quer, no resultado que você deseja. E não no problema, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Fica presa no problema. O problema. Como é que eu vou fazer para resolver o problema? Cara, enquanto você estiver abraçado no problema, você não vai conseguir enxergar além do problema. O problema vai ser maior do que você. Enquanto o problema for maior do que você não encontrará uma solução. A partir do momento que você solta o problema, você dá espaço para que as ideias surjam. Os insights, né? Lembra lá os insights? Caraca, tive um insight. Normalmente você tem insights quando você está tomando banho, quando você está trocando ideia com seus amigos, com seu parceiro, sua parceira, sua família, ou quando você está na natureza. Enfim, quando você está andando de bicicleta. Pode parar para refletir. Existem momentos que você consegue ter mais insights. Busque mais desses momentos. E você vai perceber que esses momentos têm muita ligação com estar no presente. Eu sinto isso quando eu ando de bicicleta, por exemplo. Desde criança eu sempre gostei muito de bicicleta. E às vezes quando eu saio, pego a bike, vou pedalar e fico sentindo aquele vento na minha cara ali e tal. Eu fico no presente. Eu tô ali. E aí começa a me vir ideia. Outro momento que me dá muito insight, eu acredito que também deva dar pra você, é no banho. Já percebeu? Às vezes, você escreve até ali no box, né, no vidro, ideias. Aí você pensa, para. Tem aquele dia que você quer ficar encostado na parede ali, tomando água na cabeça, porque você tá tão conectado ali, tá tendo tantos pensamentos, tantas ideias, que dá até vontade de ficar mais tempo. Porque você está no momento presente. Você cessa o ruído lá fora. Você cessa o barulho. E aí você consegue escutar a voz que vem de dentro.
a intuição, a voz do sagrado, a voz do Criador. Não interessa a sua crença, a sua religião, isso não é sobre crença nem sobre religião. Nós estamos falando aqui sobre as leis do universo. Assim como existe a lei da gravidade, que a gente sabe que se eu desafiar a lei da gravidade, eu tô aqui alto, eu tô bem alto aqui onde eu tô agora. Eu não preciso pular daqui de cima para testar se a lei da gravidade funciona. Você me entende? É uma consciência que a gente tem da lei da gravidade. Por quê? Porque é algo que pode afetar diretamente a minha integridade física, a minha vida, certo? Mas e por que os pensamentos a gente deixa de qualquer jeito? Se existe uma lei também que me diz que toda causa gera um efeito. Tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Toda ação gera uma reação. Por que eu não aplico isso na minha vida? Justamente porque a gente precisa buscar esse entendimento, essa compreensão. Que é algo que, quando você entende o funcionamento da sua mente, como você, enquanto ser humano, funciona, e como o universo à sua volta funciona, aí você pegou a sacada. Eu vou passar a viver em harmonia. É igual à sociedade. Nós vivemos em uma sociedade, certo? Estamos na sociedade. E aí, eu sei que existem determinadas regras, leis, que se eu descumpri-las vai ter consequências. Por vezes até consequências severas. Correto? Então, se você trouxer isso para a sua realidade enquanto ser humano, enquanto universo, enquanto vida, enquanto parte deste todo, você entenderá que, seguindo essas leis, respeitando essas leis, vivendo em harmonia com essas leis, você viverá em harmonia com o universo. Você não precisa continuar repetindo as mesmas causas, você pode alterá-las a qualquer momento. Então vamos aqui ao momento de reflexão, um momento de partilha, para que a gente possa enriquecer ainda mais este nosso encontro de hoje. E eu vou estar compartilhando aqui essas 4 perguntinhas para ajudar na fixação desse conhecimento de hoje, para que a gente possa trocar, para que a gente possa partilhar, fazer esse momento aqui de mastermind, né? E juntos a gente possa crescer. Então eu vou copiar aqui, só um minutinho, essas 4 perguntinhas que servirão como reflexão para nós aqui no grupo. Vou colar aqui no chat. E vou aproveitar para colar aqui também. Deixa eu ver se tem como. Ah, não vai ter como. Mas beleza, vamos lá. Primeira pergunta de reflexão. Que resultados atuais na minha vida podem ser reflexo de causas que eu plantei no passado? Hoje eu vou fazer até diferente. Como se trata de uma lei onde nós precisamos fazer uma autoanálise, uma busca mesmo daquilo que nós precisamos refletir, eu vou deixar para que vocês pensem a respeito dessas respostas. Leiam antes de dormir e pensem a respeito, tá? Não precisam nem responder isso aqui hoje. Primeiro questionamento, como eu disse, que resultados atuais na minha vida podem ser reflexos de causas que eu plantei no passado. Reflita aí. Número 2, estou vivendo mais como efeito das circunstâncias ou como criador delas? Número 3, que novas causas quero plantar hoje? Número 4, quais hábitos ou pensamentos preciso interromper para mudar meus resultados? Que fique esses questionamentos para que nós possamos refletir nessa noite de hoje. E além disso, vai acompanhado aí um exercício prático que eu vou mandar no resumo, tá? Como eu disse, quem ainda não está no Clube do Livro, na descrição deste vídeo vai ter o link para o grupo do WhatsApp, onde a gente troca, compartilha, que a gente envia os links dos nossos encontros todas as segunda-feiras. Beleza? Show demais. Então, antes da gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu queria
dar voz para vocês aqui, que estão comigo aqui na sala, para que vocês compartilhem o quão impactante foi se conectar com esse conhecimento de hoje. Sei que alguns já estudaram a respeito, mas eu queria que vocês trouxessem de agora mesmo, o que esse conhecimento mexeu aí com você. Vou começar aqui pela Fê. Fê, você pode começar? Posso sim. Nossa, Show! nada, tá me escutando? Tô, pode falar. Ah, nada realmente é por acaso, né? Hoje eu estava me fazendo umas perguntas sobre resultados, né? Mas tinha uma coisinha, eu não estava conseguindo entender. Entender não, ter clareza, né? E aí me vem você aí com essa lei da causa e efeito. Que nem você falou, a gente já estudou, já leu várias vezes e tal. Mas hoje foi assim, diferente, né? Foi muito diferente. Talvez seja pela consciência que estamos cada vez mais expandindo, óbvio, né? Então, realmente caiu mais fichas hoje. Aí a todo momento eu lembrava das novas sementes, você falando aí, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso plantar essas novas sementes. Eu tô no automático ainda. Por isso. E aí, a todo momento eu lembrava do Geru falando, né, da gratidão, que ele sempre fala da gratidão. Ah, eu procuro ser mais grata, eu gosto de agradecer. Não sei o que. Daí eu falei, nossa, tá vendo, ó, isso também faz parte das sementes, né? E aí eu fui anotando aqui todas as novas sementes que eu preciso plantar para ter esse resultado diferente, porque às vezes fica só focando no resultado, mas e a semente? Você está plantando para ter esse resultado? Não tá, né? Aí eu falei, putz, é verdade, tá um negócio tão óbvio, mas não tava enxergando. Por quê? Porque tava no automático. Então, nossa, para mim hoje foi assim, foi a resposta que eu tava procurando no dia de hoje. E muito obrigada. Maravilha! Então funcionou. Por- Funcionou, porque eu tava assim, estudando isso, né, da coerência e tal, coerência harmônica. Eu falei, mas aonde que não tá a coerência? E eu estava focada muito no resultado, muito. Então, é isso. É Maravilha. isso. Eu preciso plantar essa semente para ter esse resultado. Como eu falei, o negócio é tão óbvio, mas estava tão automático que eu não estava enxergando. Eu sei como é, porque este aqui que vos fala, como sempre, eu gosto de reforçar isso, né? A gente compartilha o conhecimento, mas a gente aprende mais ainda quando a gente está compartilhando. Então a gente está falando aqui e eu tô aqui, ah tá. Então, para vocês terem ideia, um pouco antes da gente começar aqui nosso encontro, eu deitei ali uns minutinhos, respirei e tal, aí fiquei pensativo. Aquele momento você tá pedindo respostas, né? Deus manda a resposta, onde é que tá a resposta? Aí beleza, aí tal, e aí a gente vai, senta aqui, começa nosso encontro, aí vem todas as respostas. Exato. E a resposta sempre está dentro da gente, né? Sempre tá dentro da gente. Massa, gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Nossa. Tamo junto. Sua vez, Geru. Oi, boa noite mais uma vez, Enoque. Boa noite, Fernanda. Boa Boa noite, pessoal noite. da live. Não sei se tem alguém online. Boa noite. Lei da semeadura, né? O que você planta, você vai colher. É uma lei muito complexa, né? Porque a todo segundo, a todo momento, a gente está plantando, né? E a gente está colhendo também coisas. Então é muito importante a gente ver, prestar atenção no que a gente está plantando. A aula de hoje me deu muitos insights nesse sentido. Quais são os pensamentos que eu estou plantando ultimamente?
quais são as energias que eu tô vibrando ultimamente, né? E é sempre bom que nem, tipo assim, no começo da aula, né? Eu até achei que a gente já tinha feito essa aula e tudo mais, mas é sempre importante a gente rever os conceitos, né? Porque eles nos vêm à tona, né? Na nossa mente, às vezes com tanta correria no dia a dia, internet, distrações, a gente esquece de tudo que a gente estuda na prática, né? Às vezes tá se sentindo mal, às vezes, tá ligado? Você tá sendo negativo em alguma coisa. E na hora ali você não pensa, tá ligado? Muitas vezes. Ou até pensa, né? É relativo. Eu sou uma pessoa que toda vez que eu tô me sentindo mal e tal, voltando no lance da gratidão, eu procuro agradecer, né? Plantar uma gratidão ali quando eu tô me sentindo mal em relação a uma coisa. Agradecer pelo momento, né? Presente, já linkando com aquilo que você estava falando. E é isso, né? E me vi pensando, ao decorrer da nossa aula, sobre as minhas plantações, né? Eu planto muita coisa boa no geral. Eu planto paz, eu planto amor. Eu sempre acho que eu poderia ajudar mais, mas eu ajudo meu próximo, eu ajudo os animais. Só que, né, eu acho que é difícil a gente 100% plantar coisas boas, né? Às vezes Sim, ali claro. num instante, ali no seu dia, você, tá ligado? Pensa um negócio, sei lá, de repente sente uma inveja olhando no Instagram, entendeu? Não são coisas, tipo assim, do seu caráter, mas são coisas que passam pela sua cabeça. E às vezes a gente não consegue controlar. Eu mesmo cresci, tipo assim, mano, tá ligado? Sou pobre, eu cresci, tipo assim, escola normal, minha mãe era uma pessoa com crenças muito limitantes e tal. Então, tipo assim, não cresci com inteligência emocional. Entendeu? Então, depois de adulto, tô vindo estudando e tudo mais. E às vezes eu me pego em certos paradigmas, né? Pensando em coisas que às vezes eu não queria pensar. Entendeu? E tentar exercitar isso para que se haja mais controle nos pensamentos, controle nos sentimentos e, por fim, nas suas ações, né? É um exercício diário, né? Não tem Sim, jeito, né? É igual você falou. A gente já viu esse tema, mas quando a gente vê de novo, se a gente parar para refletir, né, e pensar que todos os dias é um novo dia, é um novo começo, uma nova oportunidade, um recomeço, então com conhecimento também é. Por isso que se fala que para a gente conseguir alcançar, a gente precisa repetir, a gente precisa ter constância, né? E realmente está ligado com tudo, inclusive com conhecimento. e é isso. Só agradecer pelo momento presente, estar aqui com vocês. Gratidão, meu amigo. Tamo junto. Eu que agradeço mais uma vez. Gratidão, galera. Muito bom estar com vocês aqui. Sempre muito bom. Eu sempre vou repetir isso, porque é indescritível. Quando a gente tá aqui dentro, tudo muda, a atmosfera muda e a gente sai daqui sempre melhor. E essa é a intenção. E eu sou muito grato por ter vocês aqui que fazem isso acontecer. Gratidão, então nos vemos no próximo encontro e até a próxima. Um abraço. Abraço, Fernanda. Tchau, meninos. Boa Tchau, noite. tchau.